Mestre Pedro, eu saí do Penedo, domingo bem cedo, às 6 horas. Sou agora que estou recordando, sou alagoano, onde o guerreiro mora. E começando o programa com essa quadra de uma música de um amigo meu, o Trajano, e que ele foi embora, partiu para lá para São Paulo, e lá nos encontramos há muitos anos atrás. E o Trajano então fez essa, que tornou-se depois essa quadra, uma música, que era Mestre Pedro, eu saí de Penedo domingo, bem cedo, às 6 horas. Mas eu vou deixar para falar sobre isso durante o programa, mais especificamente, e agora apresentar o meu convidado, João Lemos, jornalista e brincante. Prazer receber você aqui no programa Café com Poesia, viu? Acompanho o seu trabalho, sempre voltado para a cultura popular alagoana. Uma coisa maravilhosa, um desafio. E, primeiro, como é que surgiu essa ideia de você abraçar e divulgar, não é, a cultura popular das Alagoas? Meu amigo Chico, é uma satisfação estar aqui com você. Mas eu queria lhe pedir licença para começar, como eu sempre começo em todo canto. Posso? Pode. Então bora embora. Sou João Lemos, brincante da rima boa, pro povo das Alagoas, meu nome é consagrado. Sou João Lemos, brincante da rima boa, pro povo das Alagoas, meu nome é consagrado. O meu rimado anima o pessoal, na cultura popular, João Lemos é respeitado. O meu rimado anima o pessoal, na cultura popular, João Lemos é respeitado. Oi! Bom, Muito bem, muito bom. começando, toda a folia só se começa com folia, não é? E aí você muito bem me perguntou, João Lemos começou, tem mais ou menos 2 anos e meio, que eu estou nessa luta em defesa da cultura popular aqui no nosso estado, sem querer nada a não ser ver o brilho no olhar do mestre, de ver a satisfação do mestre, de ver o mestre se renovar, se sentir encorajado, se sentir empoderado. A gente tem que trabalhar, e eu venho trabalhando nisso, num jornalismo cultural, onde o mestre ele é empoderado, onde ele é independente, onde ele é o protagonista. Onde ele sabe que é o protagonista. Não é ninguém que faz o papel dele, é ele que faz a história acontecer. Então, há 2 anos e meio que eu venho com esse trabalho de conscientização, principalmente por parte deles. Deles para as escolas, dos mestres para as universidades, dos mestres para Alagoas como um todo, não é? E é isso que João Lemos faz, né? Entre uma brincadeira e outra, eu estou levantando essa bandeira com carinho, com gosto, com felicidade. Os mestres dos folguedos populares em Alagoas, o pessoal já está com uma idade bastante avançada, né? Isso, nós temos hoje em dia aí, pela minha andada, no estado, nós temos aí uma média entre 60 e 80 anos. Os mestres estão nesse patamar. E grande parte dos 70 aos 75. E aí você deve me perguntar como é que está sendo feita essa renovação. Eu digo a você que a cultura popular ela nunca vai ter fim, porque sempre vai aparecer alguém para renovar. E aí você vê essa renovação em pequenos detalhes. Você quando vai no ensaio do guerreiro no interior, você vê ali o neto, o bisneto, o sobrinho de 5, 6 anos, brincando guerreiro, e você fica perguntando como é que esse menino nessa idade aprendeu a brincar guerreiro desse jeito. Não é? Com essa idade tão nova, na tenra idade já saber fazer um trançado, fazer uma tesoura, os passos do nosso guerreiro. E assim no reizado, na chegança, está mais lento do que outros anos, mas eu sinto que há esse cuidado, eles estão tendo cuidado, principalmente com os de casa. Apesar de ele dizer que prata de casa não faz milagre, eu tenho visto que ao contrário na cultura popular está acontecendo. Está havendo esse cuidado do repasse do saber sem perder a essência.
o repasse da nossa cultura sem perder a sensibilidade, a dramaturgia ou tudo aquilo que envolve esse alto popular que faz as brincadeiras do povo de Alagoas. Então, apesar deles estarem já numa idade que já é com cansaço, a saúde, a fragilidade do corpo, mas não sai dali. E aí a juventude, de forma muito discreta, eu vejo chegar junto. Dentro do interior, a gente vê mais os jovens do que aqui na região metropolitana. No interior, eu já tenho no Guerreiro de Viçosa, já tem um grande contramestre. No Reisado do Bananal, a gente já tem gente nova ali que puxa, que canta, como em outros grupos aqui no estado. A gente já vê a presença de uma jovem, de um jovem ali que vai, que canta uma música, puxa, que organiza, que arruma. Então a gente já nota naquela criança, naquele adolescente, a veia pulsando para ser a segurança para a continuação da brincadeira. Qual é a diferença entre o guerreiro e o reisado? Olha, a começar pelo nosso reisado, que o nosso reisado é muito nosso, né? A nossa forma de brincar reisado em Alagoas é diferente de como se brinca no Cariri cearense ou como se brinca no sertão de Pernambuco. É diferente como se brinca em Sergipe. Mas existem as similaridades, existem as aproximações, né? Porque em cada região a brincadeira tem a sua identidade, tem o seu jeito, a sua forma de interpretação. Mas aí, como o guerreiro surgiu do nosso reisado, então eu diria que o guerreiro ele foi a época mais florida assim de inspiração do mestre. Porque eu acho que, na minha cabeça, alguém sempre me pergunta isso, eu digo, olha, o guerreiro foi o exagero da inspiração da natureza. No bom sentido da palavra, do exagero. Porque os mestres começaram ali no final dos anos 20, a pegar da chegança, do pastorio, do próprio reisado e incrementar esse reisado. Esse reisado foi sendo incrementado, foi sendo incorporado. Os mestres foram criando coisas novas, figuras novas, e isso foi criando uma brincadeira muito própria. E essa brincadeira muito própria, que o saudoso mestre Jorge Ferreira, Theo Brandão, afirma isso no seu livro, e a professora Josefina Novaes diz claramente que o guerreiro surgiu em Bebedouro, e de Bebedouro que se transcorreu para todo o estado, principalmente para a Zona da Mata. Então, essa experiência, essa troca de experiência desses mestres, essa troca de experiência desse contato do povo interiorano que passava em Bebedouro, já que Bebedouro, nesse período, também era, né, a entrada e a saída de Maceió. Então, toda essa experiência fez com que a gente fosse tendo uma brincadeira própria. Que brincadeira foi essa, tão nossa, que se tornou de todos, né? Uma brincadeira tão nossa de Alagoas que hoje é referência. A pessoa vê o chapéu de guerreiro em qualquer situação, por dizer, é o guerreiro de Alagoas, né? O guerreiro alagoano. Seja de uma criança de 4 anos ao idoso, ele vai ter a referência do guerreiro como identidade alagoana. E isso é muito importante, né? Os mestres criaram esse imaginário popular com uma beleza tão grande que ninguém tira mais isso. Isso é nosso. Porque dentro do guerreiro, então, você tem, deixa-me ver, tem elementos de outros folguedos, é isso? Isso, temos sim. Temos do antigo Alto dos Caboclinhos, temos o general, que é uma figura da chegança, nós temos figura dos antigos pastoris, e principalmente do reisado, o rei, a rainha, o boi, não é? A parte principalmente o boi, que o boi é muito do reisado. Né? A parte do boi que nós temos no guerreiro é herança desse reisado antigo. Não é como o rei, a rainha, a briga pela princesa, que no caso no guerreiro é a lira. Então nós temos essa semelhança que vai aderindo e vai incorporando e vai tendo uma roupagem própria. Não é? Se você for para o reisado e pegar o boi do reisado tem um jeito de brincar. Que se você vê o boi do guerreiro, você vê a semelhança mais reformulada, né? A própria cantoria mais composta, uma letra mais aguerrida, entendeu? Entendi. Você vai vendo isso, percebendo isso, né? E aí você vê isso no ritmo, na pisada. Você vê a semelhança, mas vê que não é a mesma coisa. Uhum. Né? Então, o guerreiro é uma manifestação do folclore eminentemente alagoano. Nossa,
Ano passado, em 27 de junho, graças à professora Josefina, o Guerreiro se tornou patrimônio material Olha. de Alagoas. Ele recebeu esse título, está registrado no livro de tombo como patrimônio do povo alagoano. E aí cabe a nós, sociedade civil, cabe ao povo de Alagoas ter esse cuidado com o guerreiro, porque o guerreiro é nosso. E o guerreiro é quem faz a identidade da cultura de Alagoas. O guerreiro é o grande protagonista da cultura de Alagoas. Né? Ele está lá no topo. Qualquer coisa que a gente pense de cultura popular, a gente pensa logo no guerreiro. E qualquer coisa que aconteça em Alagoas, a referência primeira vai ser o guerreiro. Qualquer situação que movimente o Estado do ponto de vista cultural ou turístico, o guerreiro sempre vai estar em cena. Até mais do que os outros, porque é tão nosso, mas tão nosso, que tem que ser dado esse valor. Agora, não só é dizer assim, Chico, nós valorizamos o guerreiro. Não, nós temos que também dar meios para que esses grupos e essas comunidades espalhadas por todo o Estado tenham também forma de como se manter, de como se organizar, um incentivo sempre que possa dar assistência direta. E não assistência do ponto de vista do assistencialismo, mas assistência da logística, onde o mestre tenha condições de ir e vir, ensinar, levar e trazer os seus conhecimentos com tranquilidade. E isso ainda falta muito. Nós temos hoje o guerreiro como patrimônio, que é uma vitória, né? Uma vitória nossa, é uma vitória graças a isso tudo que a gente vive. O guerreiro hoje, com esse incentivo de ser patrimônio material, é um novo olhar para essa nossa cultura, um jeito nosso de preservar sem perder a essência da brincadeira. O cuidado de não deixar de ser uma brincadeira. Eu digo e converso muito com os mestres. Eu digo, olha, mestre, isso aqui é uma brincadeira. A gente não pode se reunir só para se apresentar na beira da praia ou em algum evento. A gente tem que brincar. Cultura popular, minha gente, é brincadeira. O pastoril, o reisado, cheganço, o coco, o forró é brincadeira. Então essa brincadeira tem que estar impregnada na sociedade. Essa brincadeira tem que estar sempre em vista como brincadeira e não como espetáculo. Entendi. Sempre uma brincadeira. E principalmente esses grupos que estão aí pelo interior do estado. É brincadeira. É bonito quando o pessoal se reúne no sábado à noite, deixa de ver a novela para ir brincar um forró, para ir pisar um coco na porta de um mestre, na porta de uma tapeira por aí afora, numa vila rural. Por quê? Aquilo dali é brincadeira. O pessoal sente gosto de se reunir naquele sábado à noite para brincar. Para dançar o seu forró, o sanfoneiro que é autodidata, o zabumbeiro que é autodidata, o mestre que é autodidata. Então você tem assim toda uma fabologia em volta disso, todo um imaginário que é repleto, que é rico e que precisa ser mantido dessa forma. Que você colocou com muita propriedade. Não é um espetáculo, né? Não se trata disso. Eu não vejo a cultura popular, essa cultura tradicional, como um espetáculo. Porque não só é para se apresentar. Não é só para se apresentar. O guerreiro pastoril, a chegança, a fundamentação dele é a brincadeira do povo. Brincadeira essa que a gente herdou dos nossos colonizadores. Grande parte dessa nossa brincadeira que existe em Alagoas vem da região da Península Ibérica. E brincadeiras que o povo português, o povo espanhol fazia. Né? O guerreiro, tem situações do guerreiro que se rememora aos grupos teatrais da Idade Média na Espanha. Então você encontra toda essa referência da brincadeira. O povo que se reúne para dançar, ele está se reunindo para brincar. Então, se seja um homem de 80, de 90, ele está brincando. Quando ele pega no microfone, ou pede lá o sanfoneiro uma marcha, ele quer brincar. Ele vai cantar a pecinha dele, que ele aprendeu com o avô, com o bisavô, com o tio, com o primo, que era algum mestre, que era referência, e assim acontecia. A prova é essa que você deve ter alcançado, as tapagens de casa por aí afora no interior. O povo se reunia para fazer o trabalho e se divertir ao mesmo tempo, porque era a noite todinha o povo pisando aquele barro, não é? Tapando as paredes da casa de taipa, a noite virava o povo brincando. Não é? Eles não estavam lá só pelo bel prazer do trabalho, mas era um trabalho que estava ligado à brincadeira. Que aqui o coco foi utilizado muito para isso, o coco de roda. Sim, pois é. A gente vai continuar com essa conversa maravilhosa com o João Lemos, muito esmiuçada, né, de uma forma maravilhosa que a gente entende facilmente, né, que era um assunto um tanto quanto complexo, mas você vê
a maneira como ele conduz. Mas a gente já retorna depois do nosso intervalo, já. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. But... Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com o jornalista e brincante João Lemos. E ele falando sobre a cultura popular alagoana, as manifestações do folclore, né, as danças, né, os foguedos, né? Então, e o coco de roda? O coco. O coco é oriundo de onde? É uma manifestação que vem de onde? Como é? O coco, eu até brinco, porque até o coco é nosso. O coco surgiu no Quilombo dos Palmares, o coco surgiu no vício daquelas matas maravilhosas que forma, toda aquela beleza que é a Serra da Barriga. O coco surgiu ali. E aí o coco se desvelou pelo Nordeste inteiro e isso criou aí as várias vertentes do coco que é brincado. Na Paraíba o povo chama ainda muito de pagode. O povo aqui, nós temos ainda muita gente que conhece o coco como samba, como pagode, porque o coco é a base muito dessas nossas brincadeiras. Se você for para o Maracatu de Pernambuco, você consegue, em determinados momentos, escutar ali uma pisada, uma batida do coco. Se você for para as bandas cabaçás do Ceará, você sente a presença do coco. Então, o coco ele surge aqui no Quilombo e se espalha pelo Nordeste inteiro, se espalha pelo Brasil inteiro. Mas surgiu aqui, nessa brincadeira. O mestre Geraldo, ele defende uma tese, o mestre Geraldo José, daqui da cidade, mestre de coco, que essa brincadeira surgiu na lavagem de roupa no Rio Mundaú. Ele defende essa tese, que eu acho uma tese muito interessante quando ele coloca dessa forma. Né? Os homens na retirada do coco catolé e as mulheres lavando roupa na beira do rio. Isso é uma tese, não é, que o mestre Geraldo usa. E aí, se você for para o professor José Aloysio Vilela, ele dá um outro olhar sobre o coco, mas afirmando a mesma coisa. O coco surgiu no Quilombo, o coco surgiu aqui, é nosso, surgiu nessa zona da mata. E o nosso povo toda a vida foi muito inspirador, toda a vida teve muita inspiração, e tudo é motivo. Qualquer cantador desse no sertão, você dá uma palavra, ele faz uma embolada da noite para o dia, ele inventa, ele cria, não é? E aí, então, isso tudo vai gerando como é que eu poderia dizer? Vai gerando, vai acrescentando, vai aguerrindo, vai formando e vai criando um coco nosso. Né? O coco que a mestra Ailda tocava, o coco que a mestra Zéza canta, o coco que o mestre Geraldo José, o mestre Zé Maria de Alagoas canta, cocos muito nossos. Saudoso mestre Nelson Rosa, com aquela cantoria que todos nós sabemos, que é assim, muito famosa, que é de domínio público, mas quando a gente canta só lembra dele. Ileia lá, leia lagoa, ileia lá, leia lagoa, ileia lá, leia lagoa, ileia lá, leia lagoa, leia lá. Outra vez, ileia lá, leia lagoa, ileia lá, leia lagoa, ileia lá, leia lagoa, ileia lá, leia lagoa, leia lá. Muito Isso, bem, né? muito bom. Muito interessante tudo isso que você está falando.
Então, aí você vê aqui, a gente tem o pastoril, a gente tem as cambindas, a gente tem taieira, né? Isso. A gente tem pastoril, já falei. A gente tem o quilombo, a gente tem nega da costa, a gente tem o fandango, Isso. tem a chegança, que é diferente, né? Isso. Tem o que A mais? dança de São Gonçalo. Dança de São Gonçalo, As Negas da Costa. já falei. As caboclinhas. Caboclinhas, Tem muito. Nós temos, o registro é de 29, né, expressões. 29 expressões. 29 expressões, tanto de estrutura simples como de estrutura carnavalesca, estrutura religiosa. E tudo isso eu considero como verdadeiras óperas populares do povo. São autos populares. São grandes óperas. Se você pegar a Chegança, principalmente a Silva Jardim de Coqueiro Seco, pegar toda a composição, a tessitura das partes das jornadas, você rememora o século XVIII, o finalzinho do século XVII. Você rememora aquelas viagens náuticas dos homens por esses mares afora. Aí você rememora, se você parar para ouvir toda a conversação do capitão piloto com o capitão de mar e guerra, você observa, você fica besta com aquela beleza, com aquilo tudo ali que eles estão narrando. Se você for para o fandango, você vê a mesma coisa, a vida do homem no mar. Se você for para o reisado, você encontra toda uma herança ibérica por trás. Que o nosso reisado é a folia de reis no sul do país, que se destina das janeiras de Portugal, que louvavam, os homens saíam, as mulheres de porta em porta louvando o divino, anunciando o nascimento do menino Jesus. E a mesma coisa é dessa forma aqui, como é o nosso reisado. O guerreiro, a herança do reisado, essa brincadeira itinerante de cidade em cidade, brincando, cantando divino, fazendo a louvação, anunciando o nascimento do menino Deus. E aí você tem toda uma vida. Isso quando eu falo do sentido da ópera, que existe começo, meio e fim. Essas brincadeiras existem começo, meio e fim. E de estrutura mais simples, eu consideraria uma Negra da Costa, porque não tem um enredo em si, de narração, de verso, de histórias que ali é narrado, não. Como também as caboclinhas, como também as cambindas do Porto, que essas aí você já sente a presença muito forte do maracatu na batida, maracatu de Pernambuco. Aí você vê as taieiras também aqui em São Miguel, vê a presença forte daquela batida gostosa dos batuques da Bahia. Você vê as referências da cultura brasileira. Está tudo entrelaçado, é uma grande teia, é uma rede de pescador. Cada nozinho daquele é uma brincadeira dessa espalhada pelo Brasil. E nós somos privilegiados por ser o estado com o maior número de expressões. São o maior número de expressões do nosso povo, de brincadeiras do povo. De brincadeiras do carnaval, do Natal, de estrutura religiosa, como é o caso do Mané do Rosário, que só sai na festa de São José, lá no Puxim, em Coruripe, ou da dança de São Gonçalo, lá em Água Branca, que é o único grupo em atividade no estado e com aquela tessitura antiga. Porque a beleza dessas brincadeiras é a organicidade da peça, da função. Quando ele sai, quando o mestre sai para ir fazer a louvação a São Gonçalo, toda aquela dança, toda aquela formatação do cortejo, ou como o próprio Mané do Rosário com a mestra Traíra, tudo aquilo. Aí a gente olha, a gente não percebe, Chico, o tempo que tem isso. Cada passo, cada balançado, cada remeleixo de uma saia de uma baiana, do olhar da mestra, da música que o mestre está cantando, tem muito tempo atrás, é muita história. Muita história. É muita história. É muita história conservada ali dentro. Não é? Você tem histórias que narram fatos. Não é como essa, Mestre Pedro. É um fato, é uma história. Ou se não, Guerreiro, Cheguei Agora. Não é? O mestre Luiz Góes, que fez a segunda parte. Eu não sei de quem é essa primeira parte. Guerreiro, Cheguei Agora, Nossa Senhora é Nossa Defesa. Mas a segunda parte é dele, do mestre Luiz Góes, do reisado do Engenho Boa Sorte da Viçosa. Quando foi, em 1954, para o 4º Festival do Centenário da cidade de São Paulo. E ele cantou... Como é a segunda parte?
né? Ô minha gente, dinheiro só de papel, carinho só de mulher e capital só massa. Tem uma aqui no meu terreiro, ninguém geme, ninguém chora, não é E isso? no Né? meu terreiro ninguém sofre, ninguém chora. Também é uma parte de uma cantiga do nosso guerreiro. E aí outro dia eu brincando com o mestre, eu rivalizando com o mestre lá virado, eu disse, eu vou pegar o mestre agora. Aí quando ele calou a boca eu fiz, ô moça, namoradeira, nessa ribeira João Lemos é quem tem fama. Quando ele canta, faz rima boa, chamando o povo pra valorizar Lagoas. Ô minha gente, dinheiro só de papel, carinho só de mulher e capital só Maceió. Oba! Essa coisa da valorização é que é preciso sempre uma atenção mais esmerada para isso, né? Isso. Porque é uma coisa que a gente luta há muito tempo, que é essa coisa da autoestima, né? Essas manifestações vieram da cultura popular, do povo. Então, manifestação do povo, o povo simples, o povo sem condições financeiras, não é? Mas que resiste ao tempo. E depois, a classe média e a própria burguesia começou a se apropriar disso, né? Tudo bem, é o contrário, né? Isso. Então, eles começaram a se apropriar, né? Então, como a gente chama aquele tipo de apropriação antropofágica, né? Então, que aconteceu na Semana de Arte Moderna, né? Isso. Então, agora, a gente vê que as gerações vão se sucedendo e a dificuldade vai aumentando, enfim, é importantíssimo sempre o apoio institucional. Sim, não tenha Para dúvida. isso tudo. Olha, Chico, desculpe lhe cortar. E aí eu vou dizer a minha experiência enquanto jornalista de cultura, certo? Independente, porque eu comecei, não é, ligado a uma redação aqui em Maceió, a qual eu sou muito grato, a galera do Dia Mais. Fui repórter, editor do Dia, e fui estagiário do Dia, e foi no Dia que eu tive essa oportunidade de me encontrar com a cultura popular. Diferente dos outros jornais, o Dia sempre esteve preocupado em ter uma matéria sobre cultura popular. E aí foi quando eu me descobri um brincante. João Lemos aparece no cenário da cultura popular a partir de uma matéria que eu fiz com o guerreiro São Pedro Alagoano, há 2 anos atrás. E aí, esse jornalista que foi para esse ensaio desse guerreiro, voltou brincante de guerreiro. Ah, maravilha. Hoje eu sou brincante do Guerreiro São Pedro. Eu sou o primeiro embaixador do Guerreiro da mestra Marlene. Então, assim, desde esse dia para cá, eu não saí do Guerreiro. E aí, o Guerreiro me mostrou, porque você quando olha, Chico, é o cortador de cana, é o cortador de mata, é o cara que faz a rodovia, é o agricultor, é o rapaz que vai lá na feira vender o seu melão, o seu inhame. É o gente simples, mas com uma riqueza, com uma pureza. Que aquilo Maravilhoso, dali é maravilhoso. É fantástico. A pureza desse povo é fantástica. Então foi essa pureza que me segurou. E aí foi aí, disse, não, eu tenho que agora, a partir de agora, eu preciso olhar com um olhar de valorização, mas na prática. Não só dizer que valoriza, mas na prática. Eu só podia valorizar se eu fosse brincante de guerreiro. Paz, parabéns por todo o trabalho que você faz, levando, né, toda essa experiência que você adquiriu como jornalista e você colocando isso na prática e que a gente precisa tanto. Alagoas precisa de muita coisa. Alagoas necessita de muita coisa, e dentre elas, a mais importante, a autoestima do povo. O povo se reconhecer alagoano, um lugar belíssimo, um dos lugares mais belos do mundo, lindíssimo. Existe uma disparidade econômica violenta, é uma violência, não é? É uma coisa cruel essa disparidade econômica em Alagoas. Mas, acima de tudo, existe um povo extraordinário. Um povo que precisa sempre estar sendo bem tratado e reconhecido em seus valores íntimos, em sua identidade maior. E aí, parabéns a você, João. O nosso tempo esgotou-se, mas você vai voltar aqui.
ao programa, tá bem? Obrigado. Já vamos agendar para você voltar. Obrigado. Eu quero agradecer, Chico. Muito obrigado pela oportunidade. Dizer aos nossos amigos que estão acompanhando que procurem lá no Instagram o Valoriza Alagoas. E lá eu conto diariamente o que eu vivo com a cultura popular pelo interior do estado. Com pandemia, sem pandemia, eu estou lá. Então, quem quiser localizar, você diz aí, por favor. Lá no Instagram é o arroba Valoriza Alagoas. Tudo juntinho. Valoriza Alagoas, você encontra João Lemos e tudo que João Lemos encontra por esse país chamado Alagoas, que é o mundo. Muitíssimo grato pelo seu trabalho, parabéns. Obrigado. E vamos agendar o seu retorno para cá, tá bom? Obrigado. E até então, o nosso próximo encontro.